Olá, queridos alunos, boa tarde, bom dia aí para vocês. Hoje nós vamos estar dando início ao conteúdo do segundo bimestre. Graças a Deus nós conseguimos fechar o primeiro bimestre, né? E hoje, a partir da aula de hoje, estaremos dando conteúdos em prosseguimento ao segundo bimestre, tá? Para tanto, a gente vai entrar na unidade 2, né, do livro. Quem está com o livro grandão é a unidade 6, Reino Plantae, tá? O capítulo 24. Quem está com o livro do segundo volume do livro, né, é a segunda unidade, Reino Plantae, tá? Provavelmente capítulo 6, é porque o meu livro é o grandão. Então, gente, é só você procurar lá no índice o grupo das plantas, Reino Plantae, o primeiro capítulo aí é o que a gente vai falar hoje, tá? Então, se você quiser abrir o seu livro para ir acompanhando a aula, fica à vontade. Quero agradecer a vocês pelas tarefas cumpridas do primeiro bimestre, tá? E vamos dar continuidade aí pela plataforma ao nosso segundo bimestre, ok, gente? Bom, falando em reino plantae, a gente está falando de plantas, de vegetais, né? E aí a gente precisa entender as características gerais, né, do reino plantae. Então, nós temos aqui, ó, organismos pluricelulares com células eucariontes. Então, a nível de célula, o tipo da célula das plantas é eucarionte vegetal. E só vai ter no reino plantae organismos pluricelulares, tá? Vamos ter também nessa célula vacúolos bem desenvolvidos, porque é dentro desses vacúolos aqui, ó, que vai ser depositado todo o produto da fotossíntese que as plantas fazem, tá? Então, todo o amido é reservado aqui dentro desses vacúolos que ficam dentro das células. Também é constituída de parede celular, tá? A célula vegetal é constituída de parede celular, de celulose. E tem uma outra organela também, que não tem nas outras células eucariontes, né? Na célula eucarionte animal, que é o cloroplasto. O cloroplasto é a organela responsável pela fotossíntese, tá? São seres autótrofos, ou seja, produzem o seu próprio alimento. Então, eles são fotossintetizantes, tá? E o ciclo de vida com alternância de gerações, ok, gente? Aqui nesse slide tem a representação da célula vegetal, tá? Então, a gente vê aqui, ó, um vacúolo bem grandão, que é onde fica a reserva do amido, tá? Nós vamos ter aqui os cloroplastos, que são essas estruturinhas aqui em verde. E nós vamos, além da membrana plasmática, nós vamos ter a parede celular, ó, essa estrutura aqui mais externa, tá? E essa parede celular aqui, ela é formada por celulose, tá? Aqui nós estamos vendo a estrutura do cloroplasto, tá? Só para vocês conhecerem, é dentro dessa organela aqui, ó, que acontecem a fotossíntese, tá? Então, o cloroplasto ele vai ter uma membrana externa, uma membrana interna, vai ter os tilacoides, que são esses disquinhos aqui, ó, e os estromas, tá? Que estão aqui por aqui, tá? É no tilacoide onde ocorre a fotossíntese, tá? Dentro do cloroplasto. E o cloroplasto, professora, fica onde? O cloroplasto fica dentro das células vegetais. Geralmente, as partes verdes do vegetal é que vai ter cloroplasto, tá? Então, as folhas, né, alguns caules verdes possuem cloroplastos. Classificação das plantas, vamos lá. As plantas, elas são classificadas de acordo com o que a gente vê aqui nessa imagem. Hoje em dia, as algas, a gente já estudou isso, elas não são mais classificadas como plantas, tá? Hoje em dia, elas são classificadas como reino junto com os
protozoários, reino protista, tá, gente? De vez em quando dá um tilt na mente da gente, né? Acabei de fazer 3 aulas, 3 videoaulas, então tem um monte de matéria aqui misturada, um monte de conteúdo misturado na minha cabeça, né? Então, gente, as algas, elas fazem parte do reino protista, tá? Tá vendo que ela nem tá aqui mais sinalizando, tá? Então, quais são a classificação dos vegetais? Vem de briófitas até angiospermas. Então, nós temos briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, a classificação do reino Plantae é em 4 diferentes classificações, tá? A gente vai ver cada uma dessas aqui separadamente agora. Então, vamos lá. Briófita. Vamos falar primeiramente das briófitas. As briófitas são os vegetais mais rudimentares, tá, gente? Evolutivamente falando, tá? Então, as características gerais aí das briófitas. A ausência de vaso condutor, tá? De floema e xilema. A ausência de semente. Ausência de flores e frutos e reprodução totalmente dependente da água, tá? Então, nós temos aí uma espécie de vegetal bem rudimentar, um grupo, desculpa, de vegetal bem rudimentar, tá? Que são as briófitas. Eles são, evolutivamente falando, os menos evoluídos, vamos dizer assim, tá? A anatomia aí das briófitas. A gente vai ter o gametófito e o esporófito, tá? O gametófito é essa parte verdinha, tá? É uma planta bem rasteirinha, bem pequenininha, parece um lodo, né? E a parte de cima, o esporófito, tá? A gente tá vendo aqui nessa imagem mais ampliada, o gametófito é essa parte aqui, ó, e o esporófito é essa hastezinha aqui que sobe na planta, tá? Os gametófitos produzem gametas. O anterídeo produz anterozoide e o arquegônio produz a oosfera, que é o gameta, tá? Feminino da planta, tá? E o anterozoide é o gameta masculino, que vai penetrar aqui, ó, e descer por esse tubo aqui e fecundar a oosfera e germinar uma nova planta, tá? Isso aqui ele faz, gente, com muita dependência da água, tá? Porque o anterozoide, tá vendo que ele tem esses filamentos aqui, ó? Então, esses filamentos aqui, que a gente chama de, esqueci agora o nome, ele usa isso aqui, gente, para nadar, literalmente nadar até a entrada do gametófito, tá? E aí ele consegue penetrar aqui e fecundar a oosfera. Então, as briófitas, elas são totalmente dependentes da água para a reprodução, tá? Tanto que quando tem mais umidade, a gente consegue observar mais briófitas, né? Nos muros, nas beiradas de calçada, né? A gente consegue observar bastante briófitas, tá? Aqui está a fecundação, né? Aqui a planta se desenvolvendo, ela se desenvolve, aí ela desenvolve o gametófito e depois o anterozoide, que é essa estrutura que está aqui, ó. Esse anterozoide vai liberar o anterozoide, né? E ele vai, através da água, conseguir chegar na parte feminina da planta. E aí vai penetrar nessa parte feminina da planta e fecundar a oosfera, tá? Aqui tá a fecundação, né? A oosfera, o anterozoide, né? E aí vai formar o esporófito, né? E vai produzir os esporos, que vai ser jogado aí no solo e germinar novos gametófitos, tá? Isso aqui é o esquema básico
da fecundação, da reprodução, desculpa, das briófitas, tá? Principais grupos de briófitas. Aí nós temos os musguinhos, que é o que a gente mais conhece, né? Todo mundo já viu um musgo, né? As hepáticas, que são essas plantinhas aqui bem minúsculas, e as antóceros, na verdade, tá? Que também são bem rudimentares, né? Porque fazem parte do grupo das briófitas. Mas as mais conhecidas são os musgos, tá? Pteridófitas. Características gerais das pteridófitas. Aí nós vamos, aqui nas pteridófitas, a gente já vai ver o que? A presença de vasos condutores, tá? Nas briófitas não tinha vasos condutores. A partir de pteridófitas, a gente já vai ver a presença de vasos condutores. Nas briófitas, vocês devem ter reparado que são plantinhas bem pequenas, justamente por isso, porque elas não possuem vasos condutores. Então, a seiva ela vai se locomover dentro das briófitas de célula a célula. Já nas pteridófitas, como elas têm vasos condutores de seiva, elas conseguem ter grande porte. Olha aqui, ó. O xaxim é uma planta muito grande, a avenca, as samambaias são bem grandes, né? Justamente porque a partir das pteridófitas já surge aí, evolutivamente falando, essa estrutura que é a presença de vasos condutores, tá? Isso é uma pergunta muito recorrente em provas, em Enem, tá? Qual a característica que permite que as pteridófitas atinjam grandes tamanhos? A presença de vasos condutores, ok, gente? Ela não possui semente e também não possui flores e frutos, tá? As representantes aqui das pteridófitas, a gente pode citar as samambaias, as avencas e o xaxim, que é essa árvore aqui, é uma arvoreta, tá? A anatomia das pteridófitas. Ela vai ter uns folíolos, né? Aqui são os rizomas e as raízes aqui embaixo, tá? Essa estrutura marrom que a gente vê no vaso de planta da nossa casa, que muitas pessoas possuem, né? Samambaias, não são raízes, são rizomas, tá? E aqui na parte interna das folhas das samambaias, a gente vai ter os soros. Eu acho que eu tenho outro slide aqui falando melhor sobre isso. Vamos olhar. Aqui, ó. Aqui dá para ver bem a parte interna, né, da folha da samambaia. E essas estruturinhas aqui, essas bolinhas marrons, elas não são bichinhos, tá? Aqui tá bem ampliado, tá vendo? Isso aqui não é bichinho não, tá? Isso aqui é a partir daqui que a planta vai se reproduzir, tá? A partir disso aqui, ó, tá? Então, vamos ver lá a reprodução das plantas para a gente entender melhor. Ciclo de vida. Nós vamos ter o esporângio. O esporângio vai estar lá dentro dos soros, tá? Que vai liberar o quê? Os esporos. A partir dos esporos vai surgir o anterozoide, que vai estar no gametófito adulto, isso aqui, ó. E aí, o anterozoide vai conseguir fecundar a oosfera, ocorrendo a fecundação, aparece um novo esporófito. E aí ele vai se desenvolver, né, numa planta adulta, tá? Aqui na pteridófita é o esporófito que aparece, tá, gente? Na briófita é o gametófito, né, que aparece, que fica verdinho lá, aparece um monte de folhinha, mas não são folhas, tá? São gametófitos. As gimnospermas já é um pouco mais desenvolvida evolutivamente falando, né? Elas possuem presença de vasos condutores, da mesma maneira que as pteridófitas. Aqui já aparecem as sementes, né? Porém, essas sementes, a gente chama de sementes nuas. Por quê?
porque elas não estão dentro de um fruto. Então, as gimnospermas, elas não têm nem flores nem frutos. E a polinização aqui se dá basicamente pelo vento, tá? É o vento que faz a polinização, que leva o gameta masculino até o gameta feminino para ocorrer a fecundação, tá? Para surgir uma nova planta. Como exemplo aí de gimnospermas, a gente vai ter o pinheiro do Pará, todos os tipos de pinheiro, tá? As sequoias, os cipestres, tá? São exemplos de gimnospermas, tá? Todas essas plantas aqui, ó, são gimnospermas. Elas atingem tamanhos altíssimos e vivem por muito tempo. Tem sequoias aí enormes, enormes. Tem uma sequoia que tem uma foto dela na internet que passa um carro aqui por dentro. Eles abriram aqui a estrutura da sequoia porque ela é tão larga, tão larga, tão larga, que passa um carro ali por dentro, né? Eles abriram e ela continua lá, em pezinha, vivinha. É uma árvore gigantesca. Tá, gente? Aqui nós vamos ter o estróbilo feminino e o estróbilo masculino. Vocês sabem o que é isso aqui? Sabem pinha de Natal, que a gente coloca para enfeitar a árvore de Natal? Então, essas pinhas, elas são os estróbilos. Só que tem a pinha, né, de estróbilo masculino, que é aquela que é toda fechadinha, e tem a pinha de estróbilo feminino, que ela já tem as suas estruturas mais abertas, tá? E ela não depende da água para reprodução, tá, gente? Como eu falei, a reprodução dela é dependente do vento, tá? Nas gimnospermas ocorre a formação do tubo polínico, que permite o encontro dos gametas sem a água, olha. Aqui está a oosfera, aqui dentro, né? Aqui tem um tubo, que a gente chama de tubo polínico, né? E aí o grão de pólen vai ser trazido pelo vento e vai cair aqui e vai fecundar a oosfera, tá bom? Aí o esquema simplificado aí da reprodução da gimnosperma, né? Aí aqui nós temos o estróbilo feminino, o estróbilo masculino, né? A partir daqui ocorre a fecundação, né? Pela polinização pelo vento. E aí acontece a produção das sementes, tá? No caso do pinheiro, é o pinhão, né? O pinhão é a semente do pinheiro. E aí o embrião caindo num solo, né? Ele vai se desenvolver, vai germinar e formar uma nova planta, tá? Então, ocorre por fecundação aí, através da polinização, tá? E as angiospermas, tá, gente? As características gerais das angiospermas é uma planta que é a mais evoluída, né? Que tem todas as suas... a presença de todas as estruturas que a gente conhece nas plantas, ou seja, presença de vaso condutor, presença de semente, presença de flores e frutos, tá? Então, evolutivamente falando, as angiospermas são os vegetais, né, as plantas mais evoluídas, tá? Ciclo de vida de uma angiosperma, ela vai depender também da polinização, sendo que a polinização das angiospermas já não é mais só pelo vento. Aí pode utilizar animais, as abelhas, os pássaros, os mamíferos que vão lá na florzinha comer o néctar da flor, né? E aí leva o pólen até a outra flor que tem a estrutura feminina e aí poliniza, tá? Então, a polinização das angiospermas, existe uma gama de outros seres vivos que fazem esse papel, além do vento, tá? Que fazem esse papel aí de carregar o grão de pólen de uma planta para outra. A mais famosa que a gente mais ouve falar é da abelha, né? Que faz esse papel de polinização.
tá? E aí fecunda, dessa fecundação vai ser formado o fruto, né, da fecundação da flor feminina, né, vai ser formado o fruto, e do fruto, dentro do fruto, né, vai ser formada a semente, e a semente, caindo no solo novamente, vai germinar e formar uma nova planta, tá? A germinação da semente, ela também conta com uma gama de seres vivos que carregam esse fruto de um lado para o outro quando se alimenta, né? E carregando o fruto, está carregando a semente também. Então, digamos que um macaquinho foi lá na árvore, pegou uma fruta, comeu, saiu correndo, pulando para lá e para cá, comendo aquela fruta. Daí a pouco ele joga a semente para um lado, ou mesmo que ele não jogue a semente, que ele engula a semente, nas suas fezes a semente vai sair e essa semente vai cair no solo e vai germinar em algum outro lugar, tá? Aqui nós vamos ver que as angiospermas, elas se dividem em dicotiledôneas e monocotiledôneas, tá? Então, tem algumas características que diferenciam esses dois tipos de angiospermas. Então, nós vamos ter na dicotiledônea sementes com 2 cotilédones. O que são cotilédones, gente? Se a gente lembrar da semente do feijão, por exemplo, se a gente partir a semente do feijão, ela se divide em 2 bandas, certo? Aquelas 2 bandas ali, ó, são os cotilédonos, tá? E se a gente lembrar da semente do milho, por exemplo, a gente consegue dividir a semente em 2 bandas? Não. Por quê? Porque o milho é uma monocotiledônea, ou seja, só tem um cotilédone, tá? Então, para gravar sobre isso aqui, ó, lembra do feijão, que a gente parte ele assim, ele se divide em 2 bandas, são dicotiledôneos, e do milho, que a gente não consegue partir ele e ficar em 2 bandas, né? Ele só tem uma estrutura, então é um cotilédone e é monocotiledôneo, tá? Com relação às folhas, as dicotiledôneas têm nervuras ramificadas, tá? E as monocotiledôneas têm nervuras paralelas, todas retinhas assim, ó. Se você lembrar da folha do milho, você vai perceber bem o que eu tô falando, né? Já, por exemplo, a folha do abacate, por exemplo, é uma dicotiledônea, né? Porque é toda ramificada. Os feixes lenhosos do caule são ordenados. Se você corta um caule de uma dicotiledônea e olha para ele, microscopicamente falando, você vai ver os feixes todos arrumadinhos assim. Na monocotiledônea, o caule, né, os feixes são todos difusos, todos misturados, eles não seguem uma ordem, tá? As flores, elas têm várias pétalas. Nas flores das monocotiledôneas, não, são trímeras, ou seja, são formadas por 3 pétalas, tá? Os frutos têm 5 carpelos, tá? Que é essa estrutura aqui, ó, dos frutos. E aqui na monocotiledônea só tem 3. As raízes, elas são axiais ou pivotantes, que é aquela compridona assim, ó. E a monocotiledônea já é uma raiz cabeleira, aquela raiz toda ramificada e fina também, tá? E por aí vai, tá? Então, as diferenças das dicotiledôneas para as monocotiledôneas, tá, gente? Gente, com isso a gente encerra aí o conteúdo de hoje. Quero agradecer a presença de vocês aqui assistindo essa aula, tá? Pedir que vocês façam os exercícios que eu estou postando na plataforma hoje e também os exercícios do livro, tá? Que vocês têm acesso ao livro aqui pela plataforma, quem ainda não tem o livro, né? Não comprou, mas tem o acesso do livro aqui pela plataforma. E quem tem o livro, só abrir lá no capítulo que fala sobre o grupo das plantas e fazer os exercícios, tá? Que tá aí o conteúdo para vocês. Espero que vocês estejam bem, que esteja tudo bem com a família de vocês. Queria pedir a vocês que vocês se cuidem, tá?
e logo, logo a gente vai estar junto novamente, tá bom, gente? Um beijo grande e até a próxima aula.